Pessoal, essa semana de Páscoa, né? E as nossas lives aqui, elas vão ter a gente vai manter a mesma sequência, né? Dos Filhos em Deus, amanhã Vida com Deus e sexta-feira Casais em Deus. Mas nós vamos fazer uma abordagem especial realmente de Páscoa nesses dias aqui, tá certo? A gente vai estar conversando hoje sobre Filhos em Deus a respeito da Páscoa, né? E como elaborar uma conversa com eles, né? Independente da idade que você tenha o seu filho, como que você pode elaborar uma conversa sobre a Páscoa, né? Há uma mensagem a ser conversada, né? Amanhã a gente vai falar sobre a Páscoa no sentido de qual a implicação que a Páscoa tem de forma direta na nossa vida com Deus, na nossa relação com Deus. E na sexta-feira a gente vai estar falando sobre algo que todo casal precisa e que a Páscoa ela traz isso de uma forma muito, muito intensa. Outra coisa, um outro aviso importante sobre essa semana de Páscoa. No domingo nós teremos o nosso culto de Páscoa, tá? Culto de ressurreição de Páscoa. E vamos ter ceia. É importante que você prepare os materiais da ceia para sua casa, na sua casa. Ali na sala, um lugar onde você for assistir. Elabora algo legal, pessoal. Faz disso um momento. Não pega ali um pão de forma na geladeira e bota o suco ou o vinho num copo descartável, não. Arruma isso legal. Faz desse momento um momento especial. Faz desse momento um momento especial aí para você acompanhar, tá certo? Tá bom? Faz isso, vê isso daí. Com o pão da irmã, né? O pão da irmã fez sucesso, né? O pão da irmã fez sucesso. Então, assim, faz esse momento bem especial, tá bom? Domingo. Então, você prepara isso tudo pro domingo. E a gente vai lançar um desafio aí, de quando você preparar aí a sua mesa de ceia, seus elementos de ceia, né? O local onde você vai participar do seu culto de Páscoa junto com a gente, e você fazer uma hashtag aí, Igreja Candeias, hashtag ceia na mesa, para poder colocar e disponibilizar isso para a gente poder compartilhar e acompanhar isso tudo junto, tá certo? Tá, arruma um momento legal, pega lá o suco, né? E aí sim o suco, né? Pega o suco de uva, pega o pão, a gente vai ter um momento muito legal. A gente está preparando um louvor diferente, sabe? Aquele louvor de chamar uma pessoa, estava dando algumas questões de complicar a qualidade do louvor, e a gente vai ter um louvor diferente nesse domingo agora de Páscoa. É surpresa, tá bom? Tem a ver com esses microfones aqui, tem a ver com algumas coisas que a gente está preparando. Mas teremos um momento de louvor muito especial no domingo e você não perde, não perca de estar com a gente realmente participando aí no próximo domingo. Ok, meu povo? Tranquilo? Vamos para o nosso assunto de hoje? Porque o assunto de hoje é Filhos em Deus. Filhos em Deus sobre a Páscoa, né? Então, agora nesse especial de Páscoa. E uma das coisas que, quando eu fiz o post para publicar, eu falei sobre como que a gente conversa, né? A Páscoa ela tem uma mensagem. Como que a gente conversa com os nossos filhos sobre essa mensagem? Como que a gente partilha esse entendimento? Como que a gente pode aproveitar esse momento de Páscoa como um momento muito rico de reflexão sobre o Evangelho e sobre aquilo que a Páscoa realmente simboliza e representa para cada um de nós, né? Então eu fui olhar a Páscoa, e a Páscoa, não sei se você sabe, acho que você sabe disso, mas a Páscoa, a primeira Páscoa, a Páscoa antiga, é a Páscoa que foi instituída lá em Êxodo 12, quando o povo saiu, estava sendo liberto por Deus do Egito. E Moisés foi esse libertador que Deus usou para libertar o povo do Egito. E Deus orientou, naquela noite onde teve a morte dos primogênitos, ou teve a salvação dos primogênitos, teve o livramento de todos os primogênitos naquela noite, naquele momento Deus instituiu a Páscoa, que era um memorial que eles passaram a fazer a partir de então, para lembrar sempre do que Deus tinha feito por eles, do que Deus tinha libertado eles do Egito, de como Deus tinha livrado eles, né, tinha dado livramento para os seus primogênitos, né, e trazido salvação para a sua casa. Então essa é a primeira Páscoa, é a antiga Páscoa. Quando Jesus vem, Jesus morre na cruz, Jesus ressuscita, nós temos a nova Páscoa. Nós temos a Páscoa cristã, né? Não a Páscoa judaica, mas a Páscoa cristã. E quando Jesus está fazendo a ceia ali com os discípulos, alguns chamam aquilo da última ceia, né? Que foi a última ceia da Páscoa do Êxodo, e a primeira ceia
né, já a última, como se fosse a primeira ceia da ceia cristã, que é a que a gente vive até hoje. Este é meu corpo, que é dado por vós, este é meu sangue, que é derramado por vós. É a Páscoa, né, é a ceia, é a ceia. E naquele momento onde Jesus morreu, foi na época da Páscoa. Jesus morreu na época da Páscoa judaica. E essa Páscoa judaica passou a se transformar, então, para os cristãos, a Páscoa que a gente vive hoje. Que não é mais a libertação simplesmente do Egito, mas é a libertação plena das nossas vidas em todos os sentidos. Tá? Essa é a Páscoa de hoje. Nós temos a Páscoa judaica e temos a Páscoa de hoje. E eu fui lá ver o Êxodo 12. E tínhamos lá em Êxodo 12 uma observação sobre esse memorial fantástica, que eu achei maravilhoso para a gente aplicar para hoje. E Deus fez disso muito fortemente. Tem a ver com o que a gente conversou aqui na quarta-feira passada. Deixa eu passar esse texto para vocês. Esse texto diz o seguinte: quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Queria ficar com essa primeira parte aqui desse texto. Quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes. Respondam-lhes. Meu povo, a resposta hoje é outra. Não é essa resposta que foi dada aí, porque nós não estamos celebrando na Páscoa a libertação do Egito. Mas o que me chama a atenção disso é quando Deus dizendo assim, quando seus filhos perguntarem o que é esta cerimônia, responda-lhes, 2 pontos, um em cima, outro embaixo. E ele vai dar a resposta. A resposta muda. Mas não muda o fato de que existe algo a ser compartilhado. Existe algo a ser conversado. E o que se fosse parafrasear esse versículo, eu diria, quando os filhos de vocês perguntarem o que é a Páscoa, respondam-lhes. Respondam-lhes. Isso é algo que nós muitas vezes não temos feito. Nós não temos mais esses cerimoniais dentro das nossas casas. Nós nos acostumamos simplesmente a levar os nossos filhos para a igreja, para o culto, e é lá que é o lugar das pessoas darem as respostas. Mas Deus está dizendo aqui que nós devemos dar essas respostas aos nossos filhos. Quando os filhos de vocês perguntarem, respondam. Respondam o que significa esta cerimônia, o que significa esse feriado, que para a gente não está com cara de feriado, mas o que significa a Páscoa, o que significa esse momento. Então nós temos o desafio como pais de responder a esta pergunta. De responder a esta pergunta. Mas aí talvez você me diga, pastor, mas e se os meus filhos não perguntarem? E se os meus filhos não perguntarem? E aí é que eu gostaria de proporcionar essa semana uma experiência, de propor uma experiência para você, de ter um momento com seus filhos que favoreça, que dê condição a eles de fazerem essas perguntas. E que você possa sim responder. Eu falei do musical, né? O musical é uma delas. Você vai assistir o musical e no musical, assistindo com seus filhos, vão surgir perguntas. E que você possa responder de acordo com aquilo que você crê, de acordo com aquilo que você compreende. Mas crie esse momento para que essas perguntas sejam feitas. Mas mais do que isso, eu queria propor que essa semana, na quinta, na sexta e no sábado, você separasse um tempo especial com as pessoas da sua casa. E aí, com seus filhos. Né? Que você separasse um tempo especial com seus filhos. Se o seu filho não mora com você, eu vou depois explicar como que você pode fazer isso. E você não está tendo condição de ter encontros com seu filho, eu vou orientar sobre como você pode fazer isso. Mas meu desafio é, não importa se seu filho é criança, se seu filho é adolescente, se seu filho é jovem, se ele é adulto, se ele mora com você, eu quero desafiar você a ter um momento com ele na quinta, combinar isso. Olha, vamos combinar o seguinte, a gente está na Páscoa, a gente está no momento que a gente está dentro de casa, e a gente não vai ter nenhum espetáculo, nenhuma peça de Páscoa para participar. Então esse ano nós vamos ter uma Páscoa diferente. A gente vai se reunir quinta, a gente vai se reunir sexta e a gente vai se reunir sábado, fale com seus filhos. Para poder a gente ler a história do que aconteceu na quinta, do que aconteceu na sexta e o que aconteceu no domingo, porque no sábado não aconteceu nada.
certo? O que aconteceu na quinta, o que aconteceu na sexta e o que aconteceu no domingo. E você vai convidar os seus filhos para ter esse momento com eles. Eu já mandei no grupo de WhatsApp o PDF com esse material. Se você não faz parte do grupo de WhatsApp, você precisa entrar nesse grupo para que eu possa enviar esse PDF para você. No final aqui eu explico como é que você faz para entrar no grupo. Mas eu preparei um PDF com uma leitura. Eu peguei uma Bíblia, eu não sei se você tem essa Bíblia A Mensagem, essa tradução A Mensagem, que é uma tradução muito boa, e eu peguei o capítulo 26, 27 e 28 de Mateus, tá? Coloquei numa letra grande, tamanho 14, num PDF que você vai poder ler nesse PDF no próprio celular, com o celular deitado dá para ler tranquilo, ou num tablet com ele em pé dá para ler tranquilo, ou você pode imprimir também para poder fazer essas leituras. E o capítulo 25 é justamente um pedacinho da quarta-feira, tá? Que é só aquele momento onde Jesus é ungido com perfume, e depois já o Mateus 25 é a quinta-feira todinha. É tudo que acontece na quinta-feira. Mateus 26 é tudo que acontece na sexta, inclusive a morte de Cristo. E Mateus 25, 26, não, 26, 27 e 28. É 26, 27 e 28. Tá? 26 é quinta, 27 é sexta e 28 é domingo. É a ressurreição. Então qual é o desafio? Deixa eu mostrar aqui o arquivo para vocês, tá? Para explicar como que isso vai funcionar, a proposta que a gente está aqui fazendo, tá? Vou colocar aqui no e-mail que está o PDF. Pronto, tá aqui o PDF, tá vendo? Ó, Mateus capítulo 26. Aí tem aqui especificado aqui, tá vendo, pessoal? Ler na quinta. Aí tem, ó, ungido para a sepultura, quarta-feira. Só um pedacinho da quarta-feira. Depois já é quinta-feira, tá vendo? Então você lê isso aqui tudo, esse capítulo 26, você lê ele na quinta-feira. Você lê ele. Então você está aqui dividido, organizado, com uma linguagem muito boa. Então você vai na quinta-feira sentar com as pessoas na sua casa e ler o que aconteceu na quinta-feira. Isso é legal, isso é interessante. E aí no meio do texto tem algumas partes que estão destacadas, está vendo aqui? Que elas estão destacadas, que elas estão escurecidas. Nessa parte escurecida é a parte que eu vou destacar, tá? E que depois da leitura, se as perguntas não surgirem, você vai destacar essa parte, tá? Porque eu fiz perguntas aqui no final. Essa parte e essa parte. Terminou de ler o capítulo 26? Ó, é versículo pra caramba, tá? São 75 versículos. E aí eu coloquei aqui as perguntas, tá? As perguntas sobre o capítulo 26. Tem muita coisa no capítulo 26. Vai ser legal ter ele em contato com essa história, numa linguagem legal, dividindo leitura com eles, fazendo um momento gostoso nisso. E aí você vai ter aqui as perguntas, né? Jesus foi obrigado a morrer na cruz ou ele teria opção? E tem os versículos da resposta. Segunda pergunta, o que levou a tomar a decisão? Então tem os versículos também para ler, né? E o outro texto também para ler. Aí você vai ter um momento sobre esse capítulo. Na sexta, certo? Que foi na quinta. Você vai ler tudo o que aconteceu na sexta-feira. Então tá aqui o PDF com tudo que aconteceu na sexta-feira, num tamanho bom, numa linguagem boa, bem dividido como texto, e não com os versículos quebrados, tá? Que a mensagem faz isso. Tem a partezinha aqui que é o destaque que eu vou dar, tá? Para caso não surjam outras perguntas. E depois, no final do dia, nós temos aqui a pergunta, né? O que aconteceu na morte de Jesus de acordo com o versículo 51? E o que isso significa? E também para ler Hebreus 20, 16 a 20. Você lê antes, né? Tudo para poder se preparar melhor. E nesse momento você faz esse momento. E no sábado você lê o capítulo 28, que é o capítulo da ressurreição, mais curtinho. Então a ideia é que no sábado à noite você já possa ir dormir com essas cenas da ressurreição gravadas em você. Então são 3 capítulos, certo? São 3 capítulos. Capítulo 26, quinta-feira. Capítulo 27, sexta-feira. E capítulo 28, domingo. Sábado, quer dizer, sábado à noite, tá? Mas ele representa o domingo. Então você vai ler na quinta tudo que aconteceu na quinta. Imagina que vai ser inteiro. Vamos ler tudo que aconteceu. Hoje é quinta-feira de Páscoa. Vamos ler o que aconteceu naquela quinta-feira? Aí você vai ler, tenta entrar no texto, tenta tratar a história, sabe? Tenta tratar essa história de uma forma
de uma forma viva, sabe? Lê, pergunta e conversa. Dá para fazer com criança, dá para fazer com adolescente, dá para fazer com jovem, dá para fazer com adulto. Você juntar, se você não tem filho e está assistindo essa live com a gente, assiste, faz isso com o teu esposo, com a tua esposa. Se você mora com algumas pessoas, faz isso com as pessoas que você mora. Isso não serve só para filho, tá? Isso serve para qualquer um que está acompanhando a gente aqui. Eu vou já explicar como é que você faz para receber esse material, tá? Tem algumas pessoas perguntando. Eu explico já para não interromper agora aqui o raciocínio. Então, assim, você vai fazer isso com as pessoas da sua casa. E como essa live fala sobre filhos em Deus, a gente está falando especificamente de fazer isso com os filhos. Ficou claro, pessoal? Ficou claro? Vocês acham que está complicado? Acho que não, né? Acho que está de boa. Uma coisa que eu sugiro, principalmente para quem tem filho criança, filho adolescente, né, é fazer disso um momento especial. E se tem filho jovem também, faça disso um momento especial. Tipo, você tem filhos adolescentes. A gente está na semana da Páscoa, dá um exemplo, tá? A gente está na semana da Páscoa, a gente vai ter uma Páscoa diferente esse ano. Então é uma excelente oportunidade de propor algo diferente. E nós vamos nos reunir na quinta para ler tudo que aconteceu na quinta-feira, vamos nos reunir na sexta para tudo que aconteceu na sexta, e vamos nos reunir como família no sábado para ler tudo que aconteceu no domingo. Vocês topam? Topam. Vamos fazer isso um momento especial? Vamos fazer isso um momento especial. Como? A gente faz, depois a gente faz um lanche, depois a gente assiste um filme. Junta como atividade de família. Compõe alguma coisa nesse momento. Ou tipo, você tem filho criança, vamos fazer isso, todo mundo lá no quarto do papai e da mamãe, ou lá no quarto da mamãe, se você é separada, o quarto do papai também, se você é separado. Então assim, vamos fazer isso, aí liga o ar-condicionado, né, deita na cama e faz um momento. E aí nesse dia a gente dorme junto, nesse dia você dorme aqui no quarto com a gente, ou a gente depois fica assistindo, fazendo alguma coisa, depois a gente vai jogar. Faz desse momento um momento que não seja aquele momento que você diga assim, vamos sentar agora para ler a Bíblia. A gente vai sentar para ler a Bíblia e vamos sentar aqui para poder vocês têm que saber o que aconteceu. Vocês sabem o que aconteceu na Páscoa? Não, pois precisa saber. Estão de férias, estão sem estudar, vão ler a Bíblia. Não faça isso não. Transforme esse momento num momento rico, muito rico, muito rico. Né? Se você tem, falei da questão dos separados, né? Os separados e tudo, se tem um filho, tá com um cônjuge, tá com outra pessoa, o Arthur vai estar com o pai, né? Propõe isso. Propõe que vai que faz lá. Ou faz quando tiver com ele. Faz quando tiver com ele. Faz em outro momento quando ele estiver com você. Sabe? Mas não deixa de fazer, não deixa de conversar sobre isso. Não deixa de conversar sobre isso. Aí você arruma aí, sabe? Da forma que você achar melhor para poder ter esse momento com eles. Não pode na quinta ser sobre a quinta, a sexta sobre a sexta. Faz de uma outra forma. Assiste o musical junto, né? Assiste o musical junto. Então assistir o musical junto pode ser algo assim tremendo também. Eu estou propondo isso, pessoal, porque eu acho que é um contato muito legal com a palavra, né? Eu fui ver os evangelhos e vi que Mateus organiza bem direitinho os dias, sabe? Então o 27, o 28 é domingo, o 27 é sexta e o 26 é a quinta-feira. Então fica muito legal de você ter esse contato. Se você é sozinho, se você não tem ninguém na sua casa, não tem filho, não tem papagaio, não tem nada, você está sozinho, faça isso sozinho. Pega esse texto, pega esse material e faz esse momento. Lembra que a gente falou sobre a Páscoa? Quando o povo no Egito está lá e ele diz assim, quando os filhos de vocês perguntarem, respondam. E aí, meu povo, que essa semana seja uma semana de perguntas e respostas. Numa semana bem gostosa, sabe? Leve, sabe? De perguntas e respostas. Tente costurar isso de uma forma sábia com seus filhos. E que nessa semana vocês possam ter conversas profundas sobre o que significa a Páscoa. O que isso representa para a vida deles, para a vida de vocês. Para cada dia eu separei uma temática. Por exemplo, o texto que eu separei na quinta-feira, na quinta-feira é o capítulo... Estou me confundindo nesses capítulos, né? 26, 27, 28. Na quinta-feira é o capítulo 26. Né? Eu falo o momento do Getsemane, que é o momento que Jesus está sofrendo ali. Que ele diz, seja feita a tua vontade, não a minha. De que ele diz que se os anjos, se ele poderia naquele momento, quando ele é preso, ele diz, vocês acham que se eu não quisesse, eu não teria trazido aqui? Eu não teria falado uma legião de anjos aqui, viriam aqui para me soltar? Quando Pedro resolve reagir, né? Então Jesus estava
deixando ser preso. Jesus não foi para a cruz sem o consentimento dele, não foi algo que foi imposto a ele pelo Pai. Ele tinha a opção, ele disse, se possível, afasta de mim. Então ele vai falar disso em João também, que é por amor que ele faz isso. Esse momento está o momento da ceia destacado também. Então vai ser uma oportunidade de você a cada dia tocar num assunto. Na crucificação, tem a história da crucificação toda, Mateus 27. Mateus 27 relata, pessoal, o filme do Mel Gibson eu acho que foi baseado em Mateus 27. Porque Mateus 27 é o evangelho que relata com mais detalhe os momentos onde Jesus foi açoitado, onde Jesus sofreu. Mas eu não destaco essa parte, embora essa parte seja uma parte interessante de ser lida. Eu destaco o momento em quando ele morre, o véu se rasga de cima até embaixo. E amanhã a gente vai conversar sobre isso. No Vida com Deus, eu vou conversar especificamente sobre esse momento. Quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasga de cima até embaixo. E amanhã a gente vai conversar especificamente sobre isso. E eu coloquei lá o texto de Hebreus para você recorrer a ele, que é o texto que a gente vai usar amanhã. Então a live de amanhã já prepara você para essa conversa que você vai ter aí na sexta-feira, né? Que é o momento, amanhã, quinta, né? A gente vai ter a conversa sobre vida com Deus. Ela prepara você para a conversa que você vai ter na sexta-feira em cima desse texto. Né? Então assim, eu destaquei de cada dia algo específico. Agora, você não precisa se prender a isso. Eu só destaquei porque vai que o pessoal lê e não sai nada, né? Não tem nenhuma pergunta. Então eu coloquei algumas perguntas para caso você precise. Se você não precisar, de boa. Gostei. Olha aí, Percival. Olha a sugestão do Percival. Você está morando sozinho, você não está podendo estar com seus filhos, faz um Skype, manda o texto, marca um momento em família. Vamos ter um momento na quinta, na sexta, no sábado, a gente lê a palavra junto, conversa um pouquinho e segue. Olha que coisa boa. Então faz desse jeito, é uma opção. Olha, o pessoal sugerindo aqui usar o Skype em família para poder fazer isso. Usa o Skype, usa o Zoom, o pessoal está falando do Zoom aí, que é perigoso, não sei o quê. É mais por uma questão de privacidade, pessoal. É mais por uma questão de privacidade, né? No nosso caso, o que a gente vai estar conversando nessas reuniões familiares, se outras pessoas quiserem hackear para poder ouvir o que a gente está conversando, que escutem, né? Porque nós estamos falando das boas novas, do Evangelho. Então não tem problema vazar, não. Não tem problema nenhum vazar. Tá claro, pessoal, isso daí? E aí vem uma pergunta, né? Olha o Lucildo aí na live. Oi, Lucildo, tudo bom, meu filho? Como é que tá? Coisa boa você aí, Lucildo. Como é que você faz para receber esse material, tá? Esse material que eu tô falando aqui, né? Que é um PDF, são 9 páginas, você pode imprimir também, separando na linguagem da mensagem a leitura da quinta, da sexta e do sábado, certo? Com os dias específicos. Como é que você faz para receber? Deixa eu abrir aqui para dizer. Você vai entrar no nosso WhatsApp, tá bom, pessoal? Como é que faz para entrar no WhatsApp? Você clica nesse link, Igreja Candeias, certo? No seu celular. Você bota www.igrejacandeias.org/zap. Quando você clicar isso no navegador do seu celular, você vai automaticamente entrar no grupo de WhatsApp da gente, certo? E esse grupo de WhatsApp, ele é só para enviar conteúdo, enviar lembretes. Ele não tem conversa nesse grupo, porque só quem pode postar nesse grupo é eu e o pastor Felipe. E o pastor Felipe ainda está lembrando aí que tem esse link no perfil aqui do Instagram, tá? Então você vai aqui no perfil da Candeias no Instagram, vai ter um negocinho lá chamado Linktree, e lá no Linktree você clica, aí tem lá várias coisas, tem os dados bancários da igreja, e tem uma das opções é o WhatsApp. Então você clicando lá, você entra automaticamente nesse grupo de WhatsApp. Não tem bom dia, não tem boa noite, ninguém pode falar nada, tá? Porque não pode mesmo, não é porque é regra não, é porque não está habilitado, tá? Então não vai ter ninguém nesse grupo, não vai ter ninguém desse grupo participando, comentando nada, tá bom? Aqui tá colocando, estava na dúvida sobre falar da morte de Cristo para minha filha de 4 anos. Eu acho que você pode falar da morte de Cristo para sua filha, né? É só a leitura do texto é uma leitura, e você pode selecionar também. Quando você pegar o PDF, não, eu vou ler, mas não vou ler esses versículos aqui que estão muito fortes. Eu vou pular esses versículos, mas é importante que ela saiba que Cristo morreu, que Jesus morreu na cruz, né? De você poder estar colocando isso como algo conversado, né? O Júlio colocou o link aí também, que está no perfil, na bio, no perfil do WhatsApp da Candeias. Você pode também pegar isso daí, tá bom? Pessoal, o desejo do meu coração é que vocês tenham
um tempo precioso em família nessa Páscoa, né? Alguns momentos preciosos que a gente vai conversar essa semana. E as nossas lives, elas não são lives de simplesmente ficar dando um conceito para você, tá? Elas são lives que vão sempre, essas lives da semana vão sempre colocar você assim diante de um desafio, de uma atividade. Nossa intenção com isso não é sobrecarregar você, mas é de que você pratique, gerar um movimento dentro da sua vida, que seja que nesse movimento você possa ter uma experiência com Deus, tá? Então, isso é importante, você realmente assim poder separar esse tempo com a sua família. São 3 capítulos, um para cada dia, e falando especificamente das coisas desse dia, que eu tenho certeza, pessoal, que vai ser algo muito, 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 muito bom para você tá vivendo nesse momento de Páscoa com a sua família, tá bom? A gente vai estar disponibilizando também um musical, como eu falei. Domingo teremos um culto de Páscoa muito especial, certo? Com algumas novidades aí no louvor, algumas novidades no louvor. Teremos ceia, e aí você prepara a sua ceia para poder estar com o pessoal da sua família participando da ceia juntos. Nós vamos participar da ceia domingo juntos, todos no mesmo momento, nós vamos participar da ceia. Tá bom, meu povo? Deus abençoe vocês. Entra lá no grupo de WhatsApp. Eu já enviei o material, mas eu vou deixar mais tarde, quando eu for dormir, eu envio de novo. Então amanhã de manhã, você tem hoje para entrar, amanhã você já recebe o material, que amanhã já é quinta, né? Para você poder participar com o pessoal. Nosso culto de Páscoa será fantástico, pessoal. Será fantástico. A gente está preparando com muito carinho. Com muito carinho. Então que a gente possa ter uma semana muito especial nessa semana agora, tá bom? Deus abençoe grandemente a vocês. Muito bom ter vocês aqui. Amanhã a gente está junto aí, falando sobre vida com Deus, especificamente sobre o momento que o véu é rasgado, que implicações isso tem na prática para a nossa vida com Deus. Tá bom, pessoal? Deus abençoe grandemente vocês.